Boa noite. Primeiramente, boas-vindas a quem estiver aqui na casa pela primeira vez. É uma alegria muito grande quando a gente recebe aqui novos amigos e uma alegria maior ainda quando a gente vê essas pessoas depois voltando em outras oportunidades, né? Hoje não é propriamente uma palestra, né? A gente reservou uma terça-feira do mês para fazer um estudo sobre o Livro dos Espíritos, tá? O Livro dos Espíritos é o primeiro livro lançado por Allan Kardec, foi o livro que deu origem à doutrina espírita, tá? Ele é um livro composto de perguntas e respostas feitas por Kardec, respondida pelos espíritos superiores, e ele é a espinha dorsal da doutrina espírita, pois sustenta todas as outras obras doutrinárias, né? Isso aí a gente já apresentou em outra oportunidade, só para a gente fazer um resgate, né? O Livro dos Espíritos está dividido dessa forma. Atualmente a gente está estudando essa parte aqui, que é a introdução ao estudo da doutrina espírita, né? A introdução ela é dividida em 17 tópicos. A gente já viu 6, né? Nós nos detemos Nós nos detemos demoradamente nesse item 6, que é um item bastante longo da introdução. O Tito ficou responsável por ele. Ele apresentou isso em mais de uma oportunidade. E hoje a expectativa da gente é concluir o restante, né? Será que dá tempo? Dá. Esses itens são itens curtos, são observações de Kardec com relação a esses assuntos, né? Então a gente vai conseguir passar por todos eles, né? E aí eu ressalto que isso é uma conversa, é um estudo, então a gente está aqui para discutir junto sobre o que a gente vai falar, tá? Então, quem tiver dúvidas sobre o que está sendo apresentado ou alguma coisa relacionada, pode se manifestar, que aí a gente tenta esclarecer. Se eu não conseguir, certamente aqui tem gente mais experimentada que eu para fazer isso, ok? Kardec, quando lançou o Livro dos Espíritos, a edição que a gente conhece hoje é uma segunda edição ampliada. Quando ele lançou a primeira edição, ele começou a sofrer forte antagonismo, né? Forças contrárias às ideias que ele estava colocando, né? E um dos primeiros setores a se levantar contra as informações que ele estava colocando na doutrina espírita foram os cientistas da época, né? Século XIX, Europa passando por um momento onde o positivismo estava no auge, né? Positivismo esse que baseava todos os conhecimentos numa explicação racional. Tudo que não era explicado racionalmente era ignorado. E de repente chega um estudioso falando de espíritos, de um conhecimento de outro plano, né? Então começou a sofrer fortemente uma reação desses cientistas da época, né? E a oposição das corporações científicas, para muita gente, já era uma prova de que aquilo não era verdade. Ou pelo menos era um indício muito forte. Olha, se os cientistas que sabem muito estão dizendo que isso não é válido, então provavelmente isso não é válido. Isso era um conceito que existia naqueles que não acreditavam no que Kardec estava colocando. E aí Kardec foi explicar melhor a situação, né? Primeiro, existiam fatos. Os fenômenos espirituais existiam, não tinham como se negar isso, né? Mesas pulavam, mesas giravam, mesas respondiam perguntas com pancadas. Então não se podia negar que havia os fatos, os fenômenos espirituais, né? Então, para isso, Kardec já considerava um argumento que não tinha como se questionar, né? O fenômeno estava ali ocorrendo
para quem quisesse, para quem se interessasse em assistir, em presenciar, em buscar entender aquilo que estava acontecendo. E ele ressaltava que todo homem que se dedica a uma especialidade acaba se fechando a outras. E aí a gente pode dar um exemplo. Você não vai entregar para um cardiologista o projeto de instalação elétrica da sua casa, porque o conhecimento dele é outro. Ele se dedicou a outro ramo do saber, a outra prática. Então Kardec defendia que se você afastasse os cientistas daqueles assuntos em que eles eram notáveis, eles poderiam, sendo assim bem vulgar, eles poderiam falar besteira, porque não era o assunto ao qual eles eram vinculados pelo estudo. E tinha um problema que as ciências comuns se apoiavam nas propriedades materiais. Os experimentos científicos poderiam se repetir de acordo com a vontade do cientista. Se de repente eu estou estudando a força da gravidade, eu posso, quantas vezes eu quiser, repetir o lançamento de um objeto e ele vai cair sob a força da gravidade de uma forma similar. Os fenômenos espirituais, isso não acontece, porque a gente entende que eles são frutos da ação de uma inteligência, de uma vontade. Espíritos são pessoas que já viveram encarnadas e estão desencarnadas. Da mesma forma, como nós, pessoas encarnadas, nós temos vontades e temos inteligência. Fazemos aquilo que nos é adequado, que a gente quer, ou que seja. Mas nós não estamos sujeitos a repetir um processo só porque alguém quer. Isso acontecia com a ciência. A ciência da época queria estudar o espiritismo como estudava física, como estudava química. E aí com isso não teve bons resultados. E Kardec defendia que quando surge um fato novo que não se quadra em nenhuma ciência conhecida, é preciso se estudar profundamente, se abstraindo das outras ciências, pois aquilo é um estudo novo e precisa de novos conhecimentos, né? Então Kardec defendia que aqueles cientistas da época que se manifestavam contra o espiritismo precisavam se aprofundar mais nos fenômenos espirituais para ter embasamento melhor para discutir aqueles fenômenos. Não caberia só fazer paralelo com outras ciências conhecidas. E Kardec defendia que esse estudo da doutrina espírita, ele era um estudo difícil. Ele era um estudo que, por ser novo, por trazer informações novas, conhecimentos novos, ele demandava de quem se interessasse por ele muita dedicação. Não era um simples curioso que iria conseguir captar do espiritismo tudo o que ele teria para oferecer, né? O espiritismo, ele seria de melhor proveito, como ele falava, para homens sérios, para pessoas sérias, que se dedicassem, que fossem perseverantes, que não tivessem preconceitos sobre o que estava acontecendo, né? E que tivessem uma firme e sincera vontade de chegar a um conhecimento. E aí Kardec define o que é esse estudo sério, né? O estudo sério caracteriza-se pela continuidade. Quem quer adquirir uma ciência deve estudá-la de maneira metódica, começando pelo começo e seguindo o seu encadeamento de ideias, né? Ou seja, se a gente quer entender um assunto profundamente e dele extrair todo o conhecimento que ele nos propicia, a gente deve se dedicar a esse estudo, né? E aí a gente sempre ouve falar que o Espiritismo traz para a gente uma fé raciocinada.
essa fé raciocinada, ela deve ser fruto desse estudo, né? As colocações do Espiritismo, as propostas do Espiritismo não são meros dogmas de fé, acreditar ou não por algum outro motivo, mas porque você reconhece naqueles ensinamentos uma lógica, né, um conceito razoável, pelo que você conseguiu adquirir de conhecimento com esse estudo. Então, por isso que a gente sempre defende o estudo. Em qualquer casa espírita você vai ver grupos de estudos, reuniões de estudos, seja estudo do Evangelho, estudo do Livro dos Espíritos, como a gente está fazendo aqui, Livro dos Médiuns, estudo de mediunidade. Estudar é uma prática recomendada por Kardec para quem queria seriamente entender o Espiritismo, praticar o Espiritismo. Espíritos superiores só comparecem às reuniões sérias, aquelas, sobretudo, em que reina a perfeita comunhão de pensamentos e bons sentimentos. Ou seja, pode haver reuniões de cunho fútil. Não é porque um grupo de pessoas sem interesse, sem uma busca de uma moral, se reúne, que ali não vai ter fenômeno espiritual. Pode ter. Mas certamente, aquelas manifestações que ali vão ocorrer serão manifestações sintonizadas com o pensamento daquele grupo que está reunido. Vai um grupo de crianças brincar da brincadeira do copo. Tá? Certamente, ali, o intuito daquela reunião mediúnica não é de cunho de elevação, não é de busca de um conhecimento. Certamente, ali estão para fazer perguntas frívolas, né? Futilidades, quem vai namorar com quem vai fazer o quê, como é que eu vou ser quando eu crescer. Ou seja, ali é um campo aberto para qualquer espírito brincalhão ou até mal chegar e fazer qualquer tipo de colocação. E aquilo vai ser tomado como uma verdade. Então Kardec dizia que se você quer uma reunião onde os bons espíritos se façam presentes, lhe tragam informações boas, essa reunião deve ser uma reunião séria, de pessoas comprometidas, de pessoas harmonizadas no interesse comum, que não sejam questões meramente individuais, fúteis, de curiosidade, né? E Kardec sugeria que fôssemos laboriosos e perseverantes em nossos estudos, para que os espíritos superiores não nos abandonem, como faz um professor com os alunos negligentes. Ele fez um paralelo numa sala de aula. Um professor tem um grupo de alunos é mais interessado que outro, certamente o professor vai dar mais atenção àqueles que estão mais interessados, né? Certamente o bom professor vai tentar resgatar aqueles que não estão interessados para trazê-los para o grupo de interesse. Mas ele vai ter muito mais facilidade de transmitir o seu conhecimento para aquele grupo interessado, para aquele grupo que está sintonizado com o que está sendo transmitido, né? Existia na época também pessoas que se diziam com muito bom senso para não acreditar nessas manifestações espirituais. E dizia que todos aqueles que estavam envolvidos com o espiritismo estavam sendo enganados, né? Perguntavam se os fenômenos eram realmente reais ou não. E aí Kardec respondia: olha, se é real ou não, vá observar. São os fatos que eu falei. Os fenômenos existiam. Não faltarão oportunidades, mas, sobretudo, observai com consciência, por longo tempo e obedecendo às condições necessárias. Ou seja, se aprofunde, estude, observe com critério, que aí vai conseguir se extrair alguma coisa boa. E aí Kardec perguntava:
na evidência, ou seja, os fenômenos acontecendo, o que é que os antagonistas diziam? Que as pessoas que estavam ali estavam sendo vítimas de charlatanismo, né? Os médiuns estavam enganando os participantes da reunião. E aí Kardec perguntava, olha, mas com que interesse essas pessoas vão enganar as outras? Se ali não está se pagando nada, se ali não está se promovendo nada, eram reuniões, na grande maioria, reuniões familiares, né? Qual seria o benefício que aqueles supostos charlatões estavam obtendo daquela prática, né? Sem contar, claro, o teor das mensagens que eram recebidas. E Kardec dizia que aos olhos de toda pessoa justa, a opinião dos homens esclarecidos que viram determinado fato por longo tempo e o estudaram e meditaram será sempre uma prova, ou pelo menos uma presunção favorável, por ter podido prender a atenção de homens sérios que não tinham nenhum interesse em propagar erros, nem tempo a perder com futilidades. Kardec dizia, olha, se homens sérios, estudiosos, estão se debruçando sobre esse conhecimento por tanto tempo, será que essas pessoas seriam tão fáceis de estar sendo enganadas? Como Kardec era. O Kardec era um estudioso. Tinha um histórico já muito grande na pedagogia, né? Ele tinha um nome a zelar, né? Como um cientista da época, né? E ele defendia, olha, não vai ser uma futilidade, um charlatanismo que vai segurar por tanto tempo pessoas sérias estudando esse assunto. Mas as pessoas continuavam com objeções, né? Kardec chegou a criar uma revista, a Revista Espírita, para responder à quantidade de correspondências que ele recebia sobre o Espiritismo. Ele lançou a primeira edição do Livro dos Espíritos em 1857. Em 58 ele lançou a Revista Espírita, justamente para servir como esse instrumento. A dúvida de uma pessoa poderia ser a dúvida de muitos outros, então ele passou a publicar essas respostas na revista para distribuir esse conhecimento que ele tinha. E uma das objeções que eram colocadas era a questão da linguagem dos espíritos. As pessoas diziam, mas isso que está escrito aí não é uma linguagem de um espírito superior, né? E aí os próprios espíritos já tinham trazido esse entendimento, que foi uma coisa que eu falei aqui no começo. Os espíritos nada mais são do que almas desencarnadas, né? São pessoas como nós que já passaram pela Terra. Então, da mesma forma, como na Terra nós temos pessoas de diferentes origens, diferentes ramos de conhecimento, diferentes níveis educacionais, diferentes níveis sociais, étnicos, né? Então, cada pessoa traz uma bagagem diferente. Isso também vale para os espíritos. Os espíritos ensinam que não são iguais em conhecimento nem em qualidades morais e que não se deve tomar ao pé da letra tudo o que dizem. Cabe às pessoas sensatas separar o bom do mal, né? Muito do que Kardec fez na codificação do Espiritismo foi aplicar o seu bom senso na análise das manifestações. Ele recebia correspondência de diversos médiuns de vários locais do mundo. E essas mensagens eram todas analisadas, estudadas por ele, catalogadas para formar um conhecimento. Ele buscava em todas essas mensagens aquelas informações que se repetiam em mais de uma origem, informações que não contradiziam outras que ele já tinha verificado, e com isso ele foi, através do seu empenho, criando todo esse arcabouço que hoje a gente conhece nessas obras. Uma variante de questionamento que a gente ainda vê hoje em algumas orientações religiosas
é entender que toda manifestação espiritual é coisa do diabo, né? E aí é de se perguntar, olha, se toda manifestação espiritual é coisa do diabo, em certas horas o diabo não está sendo muito inteligente, porque ele está trazendo mensagens que teoricamente afastariam o homem dele, né? Então, como é que a gente imaginaria que se a gente fosse tratar toda manifestação espiritual como sendo obra do diabo, várias dessas manifestações nos trazem informações que nos afastariam do suposto inferno, né? Então, tem alguma coisa errada aí nessa colocação. E outra coisa, se as manifestações existem, e se Deus é todo-poderoso, justo e bom, infinitamente, ele permitiria que o diabo se manifestasse dessa forma tão ampla, enganando os homens? Também é um questionamento. Ao assumir esse poder diabólico, automaticamente nós estaríamos diminuindo Deus, que consideramos aquela inteligência suprema que tudo rege, estaria de repente permitindo ao homem esse tipo de coisa. Outros questionavam Kardec por que é que só apareciam as mensagens dos grandes espíritos. Por que é que só os grandes se manifestam? E aí Kardec foi explicar que entre os espíritos que manifestam-se espontaneamente, há um maior número de desconhecidos do que de ilustres. E eles usam qualquer nome que queiram, né? Isso para quem participa de reuniões mediúnicas ou quem participa de algum estudo de mediunidade, a gente vê a grande maioria das manifestações são espíritos que estão em situação bastante delicada, né? Espíritos superiores com grandes mensagens, com grandes ensinamentos, são raros. E a gente tem que atraí-los com a nossa vibração, com a vibração do grupo, para que isso possa ocorrer. E o importante, essa afirmação de Kardec, eles se designam por qualquer nome. O nome de um espírito numa manifestação não deve receber de nós nenhum peso maior, porque esse nome eles podem mudar a qualquer momento, né? O nome era uma característica que poderiam ter tido enquanto encarnados, a depender do tempo que estão no plano espiritual. Essa informação já não pode fazer sentido, né? E aí Kardec depois vai dizer para a gente, olha, estudem o teor da mensagem. Do teor vocês vão avaliar o grau daquele espírito, muito mais do que propriamente uma assinatura de um nobre, uma assinatura de alguém importante. E outra informação importante é que o poder ou a consideração de que homens gozavam no mundo não lhes dá nenhuma supremacia no mundo espírita. Então não é porque o sujeito foi rei, foi um presidente de alguma nação importante, um grande líder religioso ou um grande líder político, que necessariamente seja um espírito superior, né? A gente sabe que muitas vezes a gente encarna com missões, não missões, com provas a cumprir, que podem nos colocar em posições muito elevadas, justamente para testar a nossa conduta, né? Então essa posição que se tem na Terra não deve ser considerada como sendo um indicador da supremacia do mundo espírita, no mundo espiritual. E aí voltamos a falar da identificação dos espíritos.
E quem questionava Kardec dizia, olha, muitas vezes espíritos inferiores botam um nome bonito lá na manifestação para se passar por outra pessoa. E Kardec concordava, isso realmente existe, é verdade. Mas o teor da mensagem é que vai trazer para a gente o controle sobre aquelas manifestações. Esse controle é de fato bastante difícil de realizar, mas se não pode ser feito de maneira tão autêntica como por uma certidão de registro civil, você não pode pedir a carteira de identidade do espírito. Pode-se por presunção através de certos indícios. E aí, de que indícios são esses? Se for um espírito familiar, de conhecimento de algum dos presentes, certamente ele vai trazer informações que só quem o conhecia vai conseguir identificá-lo, né? Isso já vai ser um bom indicador da sua identidade. Se não for, se foi um grande nome da história, algum personagem de significada importância, certamente vai trazer algum traço na sua manifestação que remeta a essa figura, né? De repente você tem lá uma mensagem que não traz nenhuma informação de maior relevância, informações que contradizem a doutrina espírita, o ensinamento espírita, e de repente assina-se como Allan Kardec. É difícil aceitar, né? Pois é. Deve-se ser muito criterioso nesse tipo de mensagem. Não que você não possa receber de repente uma mensagem de Allan Kardec. Quem sabe? Mas certamente não vai ser uma mensagem fútil, uma mensagem sem trazer algum ensinamento importante na doutrina. Se esse era o seu grande papel, né? Se a identidade de um espírito evocado, ou seja, um espírito que foi chamado e não aquele que se apresentou de forma espontânea, pode ser até certo ponto estabelecido em alguns casos, ou seja, se é uma reunião que se evoca um espírito familiar, aquele que se manifesta certamente vai ter ali naquele grupo quem possa validar ou não aquela identidade, né? Se há casos em que isso pode ser, se essa identidade pode ser estabelecida, por que não estabelecer em outros, né? Porque seguramente o espírito de um homem de bem nunca falará como um perverso ou imoral. É aquilo que eu falei. O teor da mensagem vai ser o grande balizador da identificação dos espíritos, né? Quem vem aqui frequentemente vê que a grande maioria das mensagens que são lidas aqui de psicografia não tem assinatura, não tem nome, né? Faz diferença? Para a grande maioria não. O que importa é a mensagem que foi trazida, né? A experiência nos ensina que os espíritos do mesmo grau, do mesmo caráter e animado dos mesmos sentimentos reúnem-se em grupos e em famílias. Isso é muito importante, porque muitas vezes um espírito pode se passar por outro representando ele. Não é enganando, não é sem um consentimento, mas porque representa realmente aquele grupo de espíritos, né? É de se esperar, por exemplo, que Bezerra de Menezes não esteja trabalhando sozinho no mundo espiritual. Certamente há um grupo de espíritos trabalhando com Bezerra de Menezes nesse trabalho. E se de repente esse grupo precisa transmitir uma mensagem em nome de Bezerra de Menezes, qual o problema de ser feito por um espírito do grupo? É isso que Kardec mostrava na época. E aí ele usou como exemplo o espírito Fenelon, que participou da elaboração do Livro dos Espíritos, da codificação. E ele dizia, olha, um espírito da categoria de Fenelon pode, portanto, vir em seu lugar, às vezes, com o mesmo seu nome,
porque é idêntico a ele e pode substituí-lo, e porque necessitamos de um nome para fixar as nossas ideias. Muitas vezes a gente precisa que a mensagem tenha um nome, né? Mas, e como a gente precisa que tenha um nome, muitas vezes os espíritos dão um nome, né? Cabe a gente, com o estudo, com a análise sistemática dessas mensagens, identificar se aquele nome tem ou não relação com o ensinamento que está sendo passado, com o conhecimento que está sendo passado. Para o observador atento e paciente, os fatos se tornam abundantes, porque ele descobre milhares de nuances características que lhe parecem como raios de luz. Ou seja, o caso de Kardec, na época da codificação, recebendo diversas mensagens de diversos médiuns, será que ele já não conseguiria identificar a origem de uma mensagem lendo a estrutura do texto, as informações que eram trazidas? Certamente, depois de muito estudo, ele saberia validar. Não precisaria nem ter o nome escrito embaixo, né? É isso que ele defende. Olha, estudem, se aprofundem, que certamente vocês vão conseguir identificar no teor da manifestação, seja texto, seja uma manifestação por voz ou qualquer outra, no teor da manifestação, vocês vão identificar a origem dela. E como os espíritos são muito diferentes uns dos outros, como a gente falou, certamente a linguagem utilizada por eles é diferente, né? E eles são diferentes em conhecimento e em moralidade. É evidente que a mesma questão pode ser resolvida por eles de maneira contraditória, de acordo com as suas respectivas categorias, como fariam entre os homens. Olha, se entre homens eu chamo um adepto do budismo para falar sobre vida espiritual e chamo um adepto do catolicismo, eles vão falar de forma diferente de como é o mundo espiritual. Certamente estão falando da mesma coisa, mas vão usar um linguajar próprio das suas crenças, da sua história de conhecimento. E isso acontece com os espíritos. E aí a gente brinca. Nem todo espírito é espírito. Não é porque a gente morre que vira espírito. Não é porque a gente passa para o plano espiritual que vira espírito. No plano espiritual você continua com as suas crenças e vai se encontrar com aqueles que se afinizam com você. Todas as ciências humanas oferecem o mesmo exemplo. Cada sábio tem o seu sistema, os sistemas variam, mas a ciência é sempre a mesma. E aí no livro ele dá o exemplo da biologia. Ele cita 2 cientistas da época que estudavam biologia e usavam um sistema de nomenclatura diferente, usavam conceitos diferentes para descrever o mesmo fenômeno biológico. A biologia é diferente? Não. O fenômeno biológico é diferente? Não. Mas conhecimentos diferentes geraram explicações diferentes para a mesma coisa, né? E isso acontece também no mundo espiritual. Deixemos, portanto, de dar às coisas puramente convencionais mais importância do que merecem, para nos atermos ao que é verdadeiramente sério. Isso acontece demais, quando a gente pega gente se debatendo em discussões ferrenhas por conta de uma palavra que foi usada, segundo algum dos combatedores aí, de forma inadequada, né? Ah, essa palavra vai contra a doutrina espírita, isso não seria aprovado por Kardec, isso deve ser rechaçado por conta de uma palavra no meio do texto. Ou seja, deixa-se passar todo um conhecimento que poderia estar sendo absorvido, se atendo a uma mera colocação de um vocábulo, né? E isso a Kardec nos alertava já desde o início da apresentação da doutrina espírita, e isso a gente vê ainda muito fortemente nos dias de hoje.
E aí uma outra questão que Kardec mesmo disse que ia passar rapidamente sobre isso, porque ele acha tão besta que não caberia discutir muito, que é a questão da ortografia. Ora, se é um espírito, por que ele está errando a escrita de uma palavra? Ora, primeiro é de se entender que espíritos, principalmente os superiores, a comunicação se dá por pensamento, né? A ideia é que é transmitida. O médium vai, de acordo com a sua capacidade mediúnica, trazer aquela mensagem, seja para um papel, seja para a voz, né? Ou seja, a forma que a ideia vai ser apresentada não é nada. O importante é a ideia sendo apresentada. Livres da matéria, sua linguagem é rápida como o pensamento, pois é o próprio pensamento que entre eles se comunica sem intermediários. Aí você imagina uma colônia espiritual, um nível elevadíssimo, os espíritos já se entendendo sem nem precisar olhar um para a cara do outro, de repente ter que se comunicar com a gente aqui na Terra, tão ligados ainda às questões materiais. A dificuldade que esses espíritos têm de passar para a gente as informações. E aí, de repente, a pessoa vai rechaçar uma informação porque o cara errou uma letra, escreveu errado uma palavra, né? Outra crítica que se apresentava ao espiritismo na época era a questão de que algumas pessoas ficaram loucas estudando o espiritismo. E Kardec dizia, olha, qualquer ciência tem loucos. Você vai na física, tem loucos lá dentro da física. Você vai nos estudiosos de química, tem loucos. A loucura é originada por outros aspectos, não pelo espiritismo. Sem entrar numa questão que Kardec não abordou na época ainda, que era a questão da mediunidade, que em muitos casos, até hoje, ainda é tratada como loucura, né? Mas ele não quis entrar nem nessa questão, não. Ele se ateve àqueles que realmente foram classificados corretamente como loucos. Ou seja, a loucura, naquele caso, era uma predisposição biológica que as pessoas tinham. Independente da ciência que fossem estudar, aquilo iria acontecer mais na frente, né? Todas as grandes preocupações intelectuais podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes e a religião fornecem os seus contingentes. Ou seja, em qualquer uma dessas áreas, existem os loucos, né? A gente está cansado de ver. A loucura tem por causa primária uma predisposição orgânica do cérebro que o torna mais ou menos acessível a determinadas impressões. Entre as causas mais frequentes de superexcitação cerebral, devemos contar as decepções, as desgraças, as afeições contrariadas, que são também as causas mais frequentes do suicídio. Nessa época, Kardec já se preocupava com essa questão, que é uma das bandeiras do espiritismo, a valorização da vida, né? E aí ele já buscava identificar as causas mais frequentes desses acontecimentos. E aí ele elencou algumas, não são só essas, a gente sabe. Decepções, desgraças, afeições contrariadas, né? A gente sabe que não são só essas, mas em muitas delas em muitas dessas ocasiões a gente pode classificar nessas causas. O verdadeiro espírita olha as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado, elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas, em face do futuro que o aguarda. A vida é para ele tão curta, tão fugitiva, que as tribulações não lhe parecem mais do que incidentes desagradáveis em uma viagem. Esse é o ideal, né? Deus queira que um dia a gente chegue num ponto de reconhecer isso fortemente. Que as questões que nos afetam aqui na matéria são questões passageiras. Que existe um objetivo muito maior para a gente, que não está aqui, né? E aí já dizia que a felicidade não é desse mundo, né? Que Jesus dizia que meu pai tem muitas moradas,
Ou seja, cabe a gente buscar essa conscientização. Claro, não deixando de dar às coisas da terra a sua devida importância. As nossas obrigações, as nossas provas, as nossas expiações, aquilo que a gente veio como tarefa para cumprir. E aí restavam duas outras objeções que Kardec tinha que se manifestar. Que algumas pessoas utilizavam para diminuir o fenômeno espiritual, né? Ou seja, dar uma explicação não espiritual para o fenômeno, e Kardec classificou que eram as duas únicas que mereciam realmente o nome de objeção, porque se apoiavam em teorias racionais. As outras ele respondeu com muito respeito, mas ele considerava bobagem. A essas duas ele deu maior importância. Na primeira das teorias, as manifestações dos espíritos eram todas efeitos magnéticos. Kardec era um magnetizador, estudava o magnetismo, as forças magnéticas da natureza, né? Os médiuns, segundo essa teoria, ficariam no estado que se poderia chamar de sonambulismo acordado. Hoje, talvez, um termo melhor para isso seria hipnose. Né? Através do magnetismo, é como se os médiuns ficassem hipnotizados e, com isso, tivessem acesso a uma percepção intuitiva mais ampliada. É um transe magnético. Né? Kardec respeitava essa objeção, porque era realmente baseada num conhecimento que ele detinha e que ele entendia ser possível. Mas isso não era suficiente para explicar toda a inteligência por trás dos fenômenos. Porque ali naquele médium, daquele médium não se poderia esperar tanto conhecimento quanto era apresentado nas manifestações. Né? E a outra teoria era uma teoria que dizia que tudo era baseado no meio ambiente. A informação estava no meio ambiente, no meio, e o médium, de alguma forma, conseguiria captar aquela informação. Ou seja, se na reunião algum dos presentes pensasse sobre um assunto, o médium seria capaz de extrair daquela pessoa o conhecimento e divulgar. Né? Era uma teoria que Kardec respeitou, uma explicação que Kardec respeitou, mas que também rechaçou com as manifestações em que traziam um conhecimento que ninguém dos presentes tinha noção. Né? Até mesmo respostas a perguntas que Kardec fazia de forma secreta. Né? Não manifestava. Ele, às vezes, trazia questões anotadas num papel e não abria o papel. Às vezes, ele pensava na pergunta e a pergunta era respondida. Né? Então, ele conseguia rechaçar essas colocações com as ocorrências, com os fenômenos, nas evidências que ele mostrava que aquilo tinha valor. E, por fim, ele disse que a ciência espírita tem duas partes. Uma experimental, que eram as manifestações em si, né? E outra filosófica, que era o fruto das manifestações inteligentes, que era o conhecimento que estava sendo transmitido para os homens da época. Quem não tiver observado senão a primeira, ou seja, quem tivesse focado apenas na manifestação, sem buscar a questão filosófica, ele só estava vendo ali a física, só recreação, sem haver penetrado na ciência. Ou seja, é como se ele estivesse estudando física, só fazendo aqueles experimentos de laboratório, sem tentar entender o que está por trás. Só movimentando um pêndulo, só deixando cair objetos, sem buscar o que é que está por trás daquilo.
A verdadeira doutrina espírita está no ensinamento dado pelos espíritos. E os conhecimentos que esse ensinamento encerra são muito sérios para serem adquiridos por outro modo que não por um estudo profundo e continuado, feito no silêncio e no recolhimento. Né? Ou seja, mais uma vez Kardec dizendo que a solução do problema está em mergulhar no conhecimento, em estudar. E aqui ele faz uma colocação feito no silêncio e no recolhimento, ou seja, compenetrado, sem distrações, não necessariamente sozinho. Você pode fazer estudos em grupos, desde que o grupo esteja focado, concentrado naquilo que está sendo discutido, estudado. Se esse livro, o Livro dos Espíritos, não tivesse por fim mais do que mostrar o lado sério da questão, provocando os estudos a respeito, isto já seria bastante e nos felicitaríamos por ter sido escolhido para realizar essa obra. Ou seja, se esse livro não fizesse mais nada, mas levassem os homens a estudar mais os fenômenos espirituais, a respeitar aqueles fenômenos, Kardec se dava por satisfeito. Né? Mas a gente sabe que esse livro tem muito mais do que isso. Ele traz muito mais do que isso. E aí ele ressalta que não pretendia ter nenhum mérito pessoal, inclusive ele mudou o nome dele para publicar o livro. Né? Allan Kardec não tinha esse nome de nascença, o nome dele era outro, Hipólito Léon Denisard Rivail. E ao publicar esse livro, entendendo que aquele conhecimento não era produzido por ele, ele não se sentiu no direito de colocar o nome dele como autor. E aí ele usou um pseudônimo. Porque ele entendia que os princípios expostos ali não eram criação dele. O mérito era dos espíritos. Não era dele. Ele soube reconhecer isso. E aí ele faz um paralelo com a astronomia. Ele diz que os astrônomos na época, quando estavam estudando o cosmos, né, muitas vezes na distribuição dos corpos celestes tinha vazios, mas que as leis que eles estudavam só se validavam se aquele vazio tivesse um objeto. Se aquele vazio estivesse preenchido por um objeto, as equações que eles criaram na época seriam válidas. Então, muitas vezes se supunha que ali existia um objeto, só não estava sendo visto. E aí ele faz o mesmo paralelo. E outra coisa, e que no futuro, esses objetos que não eram vistos na época, passaram a ser vistos, foram validados depois. E aí ele faz o paralelo com o Espiritismo. Entre nós homens, aqui na Terra, e Deus, há um espaço tão grande que é de se entender que nesse intervalo existam outros elementos, não seja um vazio, né? A razão nos diz que entre o homem e Deus deve haver outros elos, como disseram os astrônomos que entre os mundos conhecidos devia haver outros mundos. Qual a filosofia que preencheu essa lacuna? O Espiritismo apresenta preenchida por seres de todas as categorias do mundo invisível, e esses seres não são mais do que espíritos dos homens nos diferentes graus que conduzem à perfeição. E aí, com isso, Kardec encerra aquela introdução, né, que ele chamou de introdução ao estudo da doutrina espírita, para propriamente começar o Livro dos Espíritos. E aí, o primeiro texto que tem no Livro dos Espíritos é um texto com um nomezinho esquisito, chamado Prolegômenos. E aí tem uma historinha até engraçada, que Divaldo Franco, quando começou com a sua mediunidade muito forte, ele não era espírita, a família dele era católica, ele não conhecia o espiritismo, e de repente um espírito, que depois ficou identificado como sendo de Viana de Carvalho, disse para ele: ó, Divaldo, leia o Livro dos Espíritos. Aí Divaldo recebeu aquela orientação, conseguiu o Livro dos Espíritos e foi ler o Livro dos Espíritos. E aí, depois, Viana de Carvalho chegou para ele e perguntou: e aí, Divaldo, você leu o Livro dos Espíritos? Ele disse: rapaz, é um livro difícil, né? Eu estou tentando, mas é um livro difícil. O que é Prolegômenos? Aí Viana de Carvalho disse para ele: rapaz,
vai estudar, compra um dicionário. Aí ele comprou um dicionário, não tinha muito dinheiro, comprou um dicionário baratinho. Quando ele foi olhar no dicionário, não tinha a palavra prolegômenos. Aí ele ficou meio doido, né? Mas não tem nem no dicionário. Aí foi na biblioteca, consultou um dicionário melhor e viu que nada mais era do que uma introdução. Um texto, um nome diferente para uma introdução. Né? Então é um texto introdutório em que apresenta alguns conceitos de um livro ou de uma ciência, no caso aqui a doutrina espírita, né? E que no caso dos espíritos, ele foi escrito pela equipe de espíritos superiores que trouxe o conhecimento para a Terra. Né? Ao final do trabalho, da codificação, Kardec recebeu essa mensagem através de um médium assinado por toda a equipe espiritual. Né? E essa equipe espiritual tem pessoas, tem espíritos bastante conhecidos até de outras crenças, né? São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, grandes estudiosos gregos, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, cientista, né? Ou seja, grandes nomes estavam ali reunidos com um intuito que era trazer para a Terra todo esse conhecimento espiritual. Tá? E aí, por fim, dever de casa. Chegando em casa, vão ler o Prolegômenos. Tá? Muito obrigado.